Esse vídeo não tem o intuito de ser um vídeo vitimista, apesar de ter sido uma das atitudes que eu tive no dia que aconteceu. A verdade é que tem mais de uma semana que eu fiz o meu primeiro show sozinha. Até então eu já só tinha feito participações com alguns artistas de Recife e daqui, mas meu coração realmente tinha vontade de fazer um show sozinha, por mais que eu tivesse medo, e foi justamente isso que eu quis encarar. Só que deu tudo errado, entre aspas. Eu uso as aspas porque eu acredito que tudo tem uma lição e foi uma lição que realmente foi válida para mim. Eu procurei um espaço aqui na cidade, fiz a proposta realmente de fazer um show e eu não tenho músico, eu não tenho banda, então eu fiz a proposta de levar o playback para fazer esse show, pedi essa oportunidade e me foi dada. Acontece que eu peguei músicas prontas e retirei a voz, tentei ajustar ao meu tom, levei esses arranjos em pendrive para cantar lá e deu tudo errado porque mais ou menos depois de aproximadamente 1 hora que eu estava me apresentando, a dona do local chegou e pediu para mim que eu parasse porque não estavam conseguindo ouvir a minha voz, que os arranjos estavam acima da minha voz e algumas músicas estavam com um tom errado da minha voz. E na hora, assim, na hora eu ri, mas e saí, né? Realmente parei tudo que eu estava fazendo. Eu ri e eu não sei como eu consegui rir, porque dentro de mim eu realmente desmoronei ali naquele momento. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei na hora foi que eu queria minha mãe. Eu acredito que quem teve uma mãe presente em uma situação de vulnerabilidade, a gente só pensa na nossa mãe, de voltar aos braços da nossa mãe. Porque eu realmente estava numa situação ali de encarar minhas inseguranças, meus medos, meus dilemas. No dia anterior da apresentação eu passei o dia bem nervosa. No dia da apresentação eu acordei com dor de barriga. E aquela voz, aquela velha voz que quer proteger a gente de tudo, né? Dizendo para desistir, para não ir. Mas eu acredito que lá dentro de mim eu também não suportaria me acovardar diante da situação. Voltando ao episódio, teve uns clientes que me chamaram, me parabenizaram, disseram que eu não desistisse, que era assim mesmo, me deram até um valor simbólico. E eu agradeci a dona e realmente vim embora. Aí fui ao encontro da minha família, que estava num povoado que é aqui perto da minha cidade. E eu lembro que no caminho eu chorei muito. Muito, muito, muito. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo pequeno, mas são pessoas que acompanham meu trabalho, meus lançamentos, enfim, meus processos artísticos. E eu lembro que eu desabafei muito nesse grupo. E durante a apresentação eu estava mandando vídeos meus cantando. E eu realmente questionei, gente, estava tão ruim assim para chegar ao ponto de acontecer isso. E eles me retornaram que estava normal, mas é porque eu estava gravando no celular perto de mim, então provavelmente minha voz se sobressaiu, mas quem estava lá no ambiente acabou não tendo essa mesma experiência. E voltando ao dia, né? Eu lembro que eu fui e voltei para essa roça do meu tio, disfarçando realmente minhas lágrimas. Ele tem uma criação de caprino, de ovelha, de carneiro. E o carneiro, ele é um bicho muito carinhoso. Quem foi meu ouvido assim de desabafo no dia foi o carneiro mesmo. Eu acredito que ele ficou banhado com as minhas lágrimas, enfim. Um ser humano não entenderia a dor que eu estava sentindo realmente de frustração bem profunda. E foi um domingo, isso foi um domingo que eu realmente chorei muito. Eu cheguei em casa, eu chorei no banho, eu chorei dormindo. E é aquele episódio que desencadeia dentro de você uma voz muito pessimista e muito cruel. Então, foi uma noite que eu não fui gentil comigo. Foi uma noite que eu realmente quis desistir de tudo e não me disse coisas tão boas. Eu não fui empática comigo, eu confesso. Mas foi uma coisa que eu chorei tanto, tanto, que eu acho que eu me lavei de alguma forma. E no outro dia, eu acordei melhor. Acordei com o olho bem inchado, mas de alguma forma acordei melhor. E por que que eu tô desabafando? Por que que eu tô falando dessa história e dizendo que não é um vídeo de vitimismo? Porque realmente ele não é. Depois a dona veio conversar comigo que
falou que realmente estava essa falta de equalização dos arranjos. Eu realmente falhei em ajustar o tom ao tom da minha voz. Eles ficaram mais altos do que o tom da minha voz, que é um tom mais baixo, que é um tom médio, de médio a baixo, na verdade. E foi uma coisa que eu levei até para minha terapia, porque apesar de toda dor, de toda frustração e decepção que eu tive, eu não me arrependo. Eu não me arrependo, eu faria tudo de novo. Gostaria de ter feito de uma maneira diferente, realmente de ter mais atenção com isso, mas eu realmente não tenho experiência com essa questão de som. Sou eu sozinha dando a cara para bater. E quando às vezes a gente diz que dá a cara para bater, mas quando a gente apanha realmente e leva na cara, você não tem uma reação tão boa. Minha reação realmente foi bem emotiva, bem dramática, mas naquele momento eu não consegui agir de outra maneira. Naquele momento eu não consegui segurar a minha onda e ficar equilibrada ou blasé a situação que eu estava passando. Então é isso, gente. Foi uma situação que me fez sofrer de alguma forma, me fez pensar em largar tudo de alguma forma, mas eu não consigo largar mais. Eu não sei qual é a finalidade desse desejo. Eu não sei para onde ele vai me levar. Minha vida está muito na mão do universo. Eu nunca soltei o controle da minha vida como eu estou soltando agora. Não de uma maneira de me abster da minha responsabilidade, mas entender que eu sou co-criadora e não criadora. Esse co-criador, co-criar, é uma parceria. Significa que você tem uma parcela assim, de responsabilidade do seu destino, mas não do todo. Então, meu coração nesse momento está muito em paz com o que aconteceu. É aquela velha história, se der errado, que bom, agora você já está livre. E foi exatamente isso que eu senti. Eu não sabia como era, eu não sabia o que se exigia no momento. Porque na nossa mente, quando a gente imagina muito uma situação e você está muito no controle dessa situação, na sua cabeça nada dá errado, tudo dá certo. Porque é você que está no comando daquilo, o som vai ficar perfeito, a sua voz vai ficar perfeita, a sua entonação vai ficar perfeita, todo mundo vai amar, porque está na sua mente. Quando você traz para a realidade, a vulnerabilidade é muito maior. E nem tudo vai sair com esse mundo de fantasia tão perfeito que você imagina. Então eu digo que a experiência foi válida justamente para essa quebra de fantasia. Agora eu sei como funciona a realidade. Eu sei que eu preciso ter atenção a certas coisas, a tom, a, ao volume do arranjo, ao estilo também. Eu sou uma cantora de reggae, mas aqui na minha região o ritmo predominante é a rocha. Eu quis me adaptar a um ritmo que não era meu. Eu quis me adaptar a algo que não condiz com o meu lado artístico, com a minha essência. E às vezes eu não sou tão versátil assim, tá tudo bem. Então eu coloquei poucos reggae na música, acho que eu cheguei a cantar um reggae. E foi a música que eu mais me senti à vontade em cantar, eu mais tive entrega porque estava em sintonia, afinado com o que eu realmente sou. Então também fica essa lição da gente preservar nossa autenticidade e originalidade. O show que tiver de aparecer dentro do seu estilo vai aparecer. E eu acredito que o aprendizado maior foi esse mesmo, de viver é melhor que sonhar. A realidade nunca vai alcançar o que a gente tem na nossa mente, mas a realidade é algo que traz o seu conforto, do que você viver de, de uma projeção, do que você viver de uma expectativa. Eu sou grata por esse momento que eu vivi. Eu absorvi e aprendi as lições da melhor maneira possível. Eu sei que eu vou errar muito ainda na minha vida. Eu sei também que os acertos irão vir e que Deus, o universo, está à frente de tudo isso. E esse é o vídeo de hoje. Eu estimo que todos fiquem bem, inclusive eu. Um beijo e um abraço. Tchau, tchau.